Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Hoje, dia 2 de julho, com o tema sobre dever e circunstância. Nunca te esquives do cumprimento apropriado do teu dever. Não faz diferença se estás com frio ou aquecido, se vais dormir ou se teu sono foi suficiente, se és difamado ou elogiado, nem mesmo se estás morrendo ou realizando outras coisas. Até morrer é uma das tarefas mais importantes da vida. Portanto, aproveita ao máximo os teus recursos para executar bem aquilo que está presente. Marco Aurélio em suas meditações. Isto me deixará rico? As pessoas ficarão impressionadas? Com que afinco preciso tentar? Quanto tempo isso vai demandar de mim? O que eu ganho com isso? Será que eu deveria fazer outra coisa em vez disso? Essas são as perguntas que fazemos a nós mesmos em meio às oportunidades e obrigações do dia. Marco Aurélio tinha muitas responsabilidades, como todos que detêm um poder executivo. Ele julgava casos, ouvia apelos, enviava tropas para a batalha, nomeava administradores, aprovava orçamentos. Muita coisa estava em jogo em suas escolhas e ações. Ele deveria fazer isso ou aquilo. Que dizer dessa preocupação ou daquela? Quando ele poderia se divertir? O simples lembrete acima era uma maneira de cortar o nó górdio de incentivos, queixas, medos e interesses concorrentes. É o que devemos usar para decidir o que fazer em todas as fases da vida. A moralidade pode ser complicada, mas a coisa certa em geral é bastante clara e intuitiva para que a sintamos instintivamente. Nosso dever quase nunca é fácil, mas é importante. Costuma ser a escolha mais difícil, mas devemos fazê-la. Muito interessante essa perspectiva sobre a grandiosidade e a responsabilidade que Marco Aurélio carregava, né, pessoal? Nós também carregamos responsabilidades em nossa vida, não na mesma magnitude de Marco Aurélio com o Império de Roma, mas a minha vida e a tua é um império. Você tem um governo e um estado para comandar todos os dias assim que acorda, e tomamos milhares de decisões diante desse estado, algumas menos importantes, como a minha escolha em qual palavra eu vou falar agora, outras mais importantes, que irão decidir todo o restante da minha trajetória. E diante dessas decisões que eu vou tomando, a incerteza às vezes bate. O caminho mais rápido às vezes é mais atrativo, o caminho da facilidade, o caminho de seguir menos esforço, de ter um processo mais, vamos dizer assim, facilitador, mas ainda assim Marco Aurélio nos convida a fazer a coisa certa. A coisa certa, ela sempre será certa. A coisa certa, ela sempre vai te proporcionar a paz de você deitar na sua cama, a cabeça no travesseiro, com uma consciência limpa, entendendo que você deu o seu melhor e fez o que deveria fazer. Para mim, não tem coisa pior do que uma coisa dar errado, uma situação acontecer na minha jornada, um problema gigantesco bater na minha porta e eu perceber que aquilo aconteceu por conta de uma falta de esforço que eu não fiz, por conta de um arrependimento não daquilo que eu executei, mas daquilo que eu negligenciei, pois eu poderia ter feito a escolha correta. Às vezes você quer seguir o caminho mais rápido e lá na frente você cai no penhasco, você cai no abismo, porque ao invés de você seguir o caminho certo, mesmo que fosse mais dificultoso, mesmo que fosse mais demorado, mesmo que fosse mais longo, você acaba dando com a cara na parede. Por isso eu gosto muito de algo que Sócrates diria. Ele falava que a verdade é irrefutável. Ninguém consegue alterar o fato de 1 mais 1 ser 2. E aquele que anda com a verdade é inabalável. Aquele que anda pelo caminho correto, pelo caminho certo, está seguindo um caminho que nunca será aquele tortuoso, que nunca será o caminho da ilusão, que nunca vai perder a consciência por ter agido de uma maneira equivocada. Então pense um pouco sobre isso. O caminho certo, na grande maioria das vezes, é o caminho mais difícil. É o caminho que demanda mais energia, é o caminho que o processo é mais doloroso, ou é o caminho que está em evidência, que você sabe que é o correto. Mas a nossa natureza humana, que é preguiçosa, a natureza humana que é viciosa e que gosta de facilidades, sempre vai olhar pelo caminho do atalho, sempre vai olhar pelo caminho da facilidade. E talvez esse caminho pode te proporcionar uma ilusão passageira, mas lá na frente você acaba dando com a cara na parede. E aí bate aquele arrependimento, não por conta de tudo que você fez, mas porque você deixou de executar. A melhor coisa é ser fiel a si mesmo, correspondendo ao seu caráter e à sua conduta com escolhas corretas, escolhas que mesmo que demandem o mais alto nível de esforço da sua parte, você sabe que ali você está no caminho da verdade. Quem anda pela verdade é irrefutável e inabalável e não precisa de ninguém para aprovar as suas decisões.
para pelo menos dizer que você está certo ou errado, pois a verdade já é o caminho da retidão. E com isso, fica esse convite para você analisar quais decisões você tem tomado e qual caminho você tem seguido. O caminho fácil, o caminho da ilusão, o caminho que é mais curto, o caminho do atalho ou o caminho certo, que exige mais esforço, mas pelo menos você mantém a sua consciência limpa. Muito obrigado, deixa aqui a sua interpretação e até amanhã.